Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros reunidos lá em Soacha, na congregação, lugar onde pastoreia o reverendo Ivan Sarmiento, engenheiro Ivan Sarmiento, e todos que estão aí reunidos, e também todos que estão conectados através da internet nos diferentes países, como Espanha, África, Panamá, Paraguai, Chile, Equador, México, Brasil, Venezuela, Bolívia, na Argentina, em Honduras, na Nicarágua, em Santo Domingo, no Haiti, Estados Unidos, no Canadá, no Peru, na Costa Rica e em todos os lugares onde, no dia de hoje, sábado, 8 de outubro deste ano 2022, estão reunidos. São muitos lugares onde me disseram que estariam reunidos e que mandasse uma saudação assim que, em nome de todos estes países, pois estão aí representados todos estes pastores que estão reunidos hoje com suas congregações nos diferentes países, estudando, esquadrinhando e repassando todas essas mensagens tão gloriosas que Deus nos trouxe por meio do seu anjo mensageiro, William Soto Santiago. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que contém tudo o que necessitamos para em breve ser transformados e raptados. E tudo que Deus está nos dando, com toda essa base, todo esse fundamento, toda essa gloriosa mensageira de pedra angular, todos estes escritos e tudo que Deus está nos dando neste ensinamento sobre o cumprimento da visão da grande carpa catedral, onde já está ocorrendo essa parte tão importante a qual já foi falada pelo reverendo William Branham, que falou muitas coisas que estariam ocorrendo quando essa grande carpa catedral estivesse levantada. E também nosso amado irmão William Soto Santiago nos dizia em diferentes mensagens que na grande carpa catedral estaria sendo falado os trovões, esse anjo forte de Apocalipse 10 estaria soando, tocando esses trovões, os quais dariam a fé de rapto, porque a fé de rapto está nos trovões. Ou seja, que tudo que estaria sendo falado de uma forma simples nesse ministério sob carpa seria o que traria à igreja do Senhor, a igreja do Senhor, a fé de rapto. E nós temos, neste tempo, a promessa de que obteremos esse corpo eterno e glorificado. Ou seja, que nós baseamos nossa fé nas promessas que Deus nos deu para este tempo final. Na mensagem Palavras de Vida Eterna pregado, 2 de novembro de 1980, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: o povo de Israel, na primeira vinda, estava esperando a consolação de Israel, que era a vinda do Messias. E quando alguns a viram, se regozijaram e diziam: despede teu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação de Israel. E quando o povo gentil, os escolhidos, virem a consolação do povo gentil, a consolação da igreja gentia, que é a vinda do Senhor, então alguns dirão:
pode despedir teus servos em paz, ou teu servo em paz, porque meus olhos viram tua salvação, a salvação da igreja verdadeira do Senhor. Na mensagem, o tempo de união e sinal, pregado em 18 de agosto de 1963, pelo reverendo William Branham, nos diz: que consolo para estes tempos nos quais vivemos, quando parece ser capaz para trazer consolo de nada a não ser da sua palavra. Essa é a nossa consolação, essa é a tua promessa. E em tua promessa tu disseste que fizéssemos nossos pedidos. Se pedires algo em meu nome, eu farei. E todas essas grandes promessas, peça e receberás. Diga essa montanha, mova-te, e não duvide, será movida. Todas essas promessas, e podemos obter disso somente o que estamos pedindo. E ele escreve: nossa consolação é igual à promessa. E também escreve: diga a este monte. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Então, quando o povo de Deus estiver vendo isso, estará vendo alguém onde estará cumprida a promessa final de Deus. A maior promessa, a promessa da consolação do povo de Deus. Por isso, então, ele vem cumprindo a segunda parte de Isaías, onde diz: para anunciar o dia de vingança do nosso Deus e para consolar todos os tristes. Ele vem para consolar. Ele é a consolação do povo. Ele é o consolador do seu povo. E sabemos que o Espírito Santo nos últimos dias encarnará, e então seus santos o coroarão como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso será a consolação do povo de Deus, o que o povo de Deus estava esperando. E na mensagem a consolação de Sião, pregado 20 de novembro de 1989, diz: agora, vendo que a consolação não é outra coisa a não ser a vinda do Senhor, porque essa é a promessa que ele fez a Sião, e Sião é sua igreja. Então, olhando com atenção o que será esta grande visita, o que será a consolação de Sião, e o que será para aqueles que estarão esperando no tempo em que ele cumprir. Nós temos que com atenção estudar essas promessas e entender os benefícios que nos trará a consolação de Sião. Temos que com muito cuidado ver o que ele fará para não perdê-lo, porque as coisas que ele prometeu, ele cumprirá. Assim como cumpriu para Israel sua promessa, ele cumprirá para Sião, para a sua igreja, sua promessa de consolação. E nessa mesma mensagem, tempo de união e sinal, olha o que nos diz aqui, diz, página 11. Notou você como ele fez? O sinal para o homem prudente? Eles olharam, ali estava. Eles eram hebreus, estava falando dos magos. Eles eram hebreus, eles não eram realmente astrônomos hindus. Eles eram hebreus porque eles estavam lá naquele país estudando astronomia para finalizar sua educação. E quando eles estavam, olharam para Jerusalém e sabendo que eles viram aquelas 3 estrelas, cada uma pela linha de seu nascimento de Cã, Sem e Jafé, qual era a sua descendência, cada um, e eles viram aquelas estrelas nas linhas de seu nascimento. Aquilo foi um sinal para eles. Quando aquelas estrelas se alinhassem, o Messias estava na terra. Com razão vieram. Onde ele está? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ele escreve sua estrela no leste. Ele faz um desenho da estrela de Davi.
onde ele está, eles souberam que aquele infante Messias estava em algum lugar, porque Deus deu para eles um sinal de tempo, que Deus e o homem estavam se unindo juntos. Que unidade! Quando o próprio Deus se uniu em seu corpo humano, o principal, a grandíssima de todas as uniões que jamais foram feitas. Isso foi quando Deus se uniu com o homem e deixou sua grande singeleza de ser Deus e se estendeu sua tenda, ele escreve carpa, tenda, e se converteu em humano, e se tornou um deles por meio, reticências, unidade, o que fez, aquilo trouxe paz entre Deus e o homem para sempre. Quão agradecidos estamos. E sinais não foram enviados. Agora somente pense, cada homem e todos os astrônomos, pessoas daqueles dias, seus relógios, eram as estrelas. Havia um sentinela que ia para cima da torre e podia subir lá e observar e vigiar. Ele faz um desenho da estrela da pirâmide e embaixo das 7 eras aí do lado, e ele via que quando certas estrelas estavam em certa constelação, enquanto elas passavam, ele sabia em que hora estava. Recordem nas Escrituras que horas são atalaia, sentinela. E o sentinela vinha e dizia em que hora estava. Vejam, eles mantinham o tempo pelas estrelas. E desenha um candelabro com 7 lâmpadas aí. Ou seja, desenha um candelabro. Agora, não é estranho que essas estrelas estavam exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais o viu? E ele escreve estrelas em linha. Notem como ontem à noite também vimos, como também a Igreja do Senhor, neste tempo final, viu essas estrelas em linha, a linha do Espírito Santo por meio de cada anjo mensageiro em cada era. E vemos a estrela da manhã. Ou seja, todas a se unirem, ao final se vê a estrela da manhã. Vem? Aí escreve estrelas em linha, alinhadas. Solo exatamente em linha. Agora você pode estar bem exatamente alinhadas. Agora você pode estar bem alinhado com a Escritura. Quando essas estrelas se uniram elas mesmas nessa constelação, 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. Ou seja, se referindo lá aos magos. 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. E recordem, os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, tenham isso em mente. Ao lado aí desenha uma estrela de Davi. E você pode estar bem unido com Deus. E você pode estar bem unido com Deus em sua palavra, até que essas coisas se tornem realidade e você possa vê-las e saber que elas são verdade. O sinal do tempo. Você poderia olhar sobre isso e dizer, sem sentido. Mas por você isso é sem sentido. Para você, você está unido com a palavra e aqui está. Então, é absolutamente correto, irmão Pat. Quando você vê este sinal se unindo, quando você vê este sinal se unir com o crente, isso é a quem eu estou apresentando isso, ele escreve crente, é para o crente, pois o incrédulo nunca o vê. E que admoestação seria isso se ele estivesse na terra hoje? Muitos dos nossos clérigos hoje que não podem ler este sinal, os sinais que diariamente lemos aqui no tabernáculo e vendo as coisas, e outros estão lendo e vendo a escritura na parede e ainda assim ignoram e assim, mesmo assim ainda não veem de nenhuma maneira. Por certo, não é nada para eles, eles não percebem. Agora notem que nisso ele indicou sinais nacionais. Agora, quando eles perguntaram sobre isto, eles queriam sinais. E ele deu sinais que aconteceram. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, o que seria o sinal do fim. E ele
assinalou muitos lugares através da Escritura sobre sinais nacionais, sobre sinais celestiais nos céus e sinais terrenos. Ele deu sinais, sinal, somente constantemente um sinal. E quando ele falou ali, em um lugar, sobre um sinal nacional, ele disse, quando virem as nações, vem, começar a se reunir ao redor de Jerusalém, vem, então sabemos que o tempo de aflição estava à mão. Quando virem Jerusalém cercada por exércitos. Agora, antes que eles fizessem isso, Deus, o mundo tem que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e chegar. Depois desses judeus rejeitarem o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo que Tito uniu seus exércitos e veio e tomou a cidade. Primeiro, teve que haver união do povo de Deus, assim chamado contra a palavra de Deus, antes da nação, da própria nação poder se unir contra o povo de Deus. Ou seja, primeiro, o povo de Deus estava sendo unido, estava unido. Antes que essa nação, a própria nação poder se unir contra o povo de Deus. Vejam a unidade, a união, se unindo. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Eu estou falando, essas luzes vermelhas aqui, sinais relampejantes e tudo, das mulheres como fazem, os homens como estão, e as igrejas como fazem, mostrando este grupo pequeno, com todo o meu coração, que eu creio que estamos nos alinhando na linha da palavra de Deus, nessa grande hora profética, justo antes da vinda do Senhor Jesus, se unindo e se preparando. Ele escreve vinda de Jesus. Agora vejam vocês, antes que Tito unisse as nações dos seus exércitos juntos, Israel mesmo se juntou e eles mesmo se congregaram, que eles não criam em Jesus sendo Messias. Eles o rejeitaram e expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles mesmos se juntaram para fazê-lo. Agora, retenha isso em sua mente. Eles mesmos se juntaram para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazer aquilo. E depois, quando fizeram, então o sinal nacional chegou. E na mensagem, os mistérios do Senhor Jesus Cristo de Moisés e de Elias, no último dia, pregado em 19 de novembro de 1995, nos diz: para o tempo da consolação no último dia, haverá outra ressurreição. A ressurreição dos santos do Novo Testamento e uma transformação dos que estamos vivos, e depois haverá um rapto. O rapto dos escolhidos, de todos os escolhidos de Deus, do Novo Testamento, de todos os escolhidos do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a promessa de ser raptada no último dia, depois que os mortos em Cristo tiverem ressuscitado e os que estivermos vivos estejamos transformados. E vejam como aqui nos diz algo na mensagem, deixando escapar a pressão, diz, página 21, essa mensagem foi pregada em 13 de maio de 1962, diz: agora, Israel era um povo com o qual havia um pacto, uma promessa. Era o povo de Deus. A eles tinha sido prometido uma terra que fluía leite e mel. Como a igreja do Senhor neste tempo, é dada uma promessa de que teremos um corpo eterno e glorificado. Continua dizendo, assim que eles jamais tinham visto aquela terra, nem sequer um deles esteve ali. Mas estava prometida. Vejam, eles nunca estiveram ali. Não sabiam nada sobre a terra. Vejam, iam em sua mente fazendo esse quadro.
Eles não tinham nem sequer um conhecimento de como era essa terra. Essa terra a qual Deus disse a Abraão que fluía leite e mel. E eles não tinham nenhum conhecimento disso. E igual nós, não temos conhecimento de como será essa nova terra, esse novo corpo, esse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. Não temos uma ideia de como é. Mas vejam aqui algo. Vejam, eles nunca estiveram ali. Não sabiam nada sobre a terra, mas tinha sido prometida aquela terra. E eles saíram da escravidão pela mão de Deus. Por seu profeta, e estavam habitando ali, professando que eram peregrinos e forasteiros, e que uma terra que nenhum deles jamais tinha visto. Assim que se aproximaram da margem da fronteira, e havia entre eles um grande guerreiro chamado Josué. Josué, e ele escreve, ou seja, Espírito Santo. Toma significa Jeová Salvador. E Josué passou através do Jordão e entre a terra prometida e voltou com a evidência de que era uma boa terra. Trouxe um ramo de uvas tão grande que era necessário 2 homens para carregar. Vejam, leio novamente essa parte. E Josué passou através do Jordão e entre a terra prometida, ou seja, entrou na terra prometida e regressou com a evidência de que era uma boa terra. Trouxe um ramo de uvas tão grande que era necessário 2 homens para carregar. Aí poderíamos falar de Apocalipse 11, os quais, ao final, serão mortos, e aí estará ocorrendo algo muito importante, porque recordem que o Jordão representa a morte. E Josué passou através do Jordão e entrou na terra prometida e regressou que era uma boa terra. Trouxe um ramo de uvas tão grande que necessitava 2 homens para carregar. Era exatamente o que Deus disse que era. E estava fluindo com leite e mel. E isso teve que fazer que cada um deles se regozijasse. Porque Josué trouxe a evidência de uma terra que Deus tinha prometido e da qual ninguém sabia nada. E também essa evidência podemos vê-la nessa ocasião onde várias coisas ele esteve falando e dizendo muitas coisas dessa terra prometida, o qual não queremos falar claramente e abertamente, mas já quando estivermos no novo corpo, pode ser que talvez antes fale algo mais, para que não surjam imitações. E todos continuemos olhando a arca, a palavra. Mas ali esteve tendo essa parte importante que depois estaremos falando, para não nos adiantar a nada ali, mas é algo glorioso, meus irmãos. Essa terra prometida é algo glorioso. Continua dizendo, bem? Porque eles tinham a promessa da terra e estavam no caminho para ela. E ele escreve do lado ali, o Jordão e a terra prometida. Josué entrou primeiro e trouxe a evidência. E desenha uma estrela de Davi. Agora,
Agora, um dia a raça humana caiu numa armadilha e alguém veio à Terra chamado Jesus Cristo. Jesus significa Jeová Salvador. E ele desceu o Jordão para morrer, passou o Jordão em morte e se levantou pela manhã de Páscoa com a evidência de que um homem pode viver depois que morre. Aleluia. A morte não é o fim. Jesus provou que um homem pode viver depois que morre. Ele se parou ante ellos e dijo, ele parou diante deles e disse, estou na página 22 dessa mensagem, deixando escapar a pressão. Antes de ir, ele disse, na casa de meu pai muitas moradas há. Se não fosse assim, eu teria dito, irei e prepararei um lugar. Irei e prepararei um lugar e virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, de modo que onde eu estou, vós também estejais. E na manhã de Páscoa, depois que ele morreu, até a lua e as estrelas e o sol se envergonharam dele. Ele morreu e até o soldado romano lhe atravessou seu coração e água e sangue foi separado. Ele foi o mais morto dos mortos. Ele foi ao sepulcro como qualquer outro homem. Sua alma foi ao inferno, como diz a Bíblia, mas na manhã de Páscoa regressou da morte, do inferno e do túmulo e disse, eu sou aquele que estive morto e que vive para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou um homem. E escreve as chaves do inferno. E ele escreve as chaves do inferno e da morte. E em el mensaje, na mensagem, que estamos leyendo, continuamos aqui. Que estamos lendo, vamos donde nos quedamos. Aqui. Onde paramos? El mensaje de los misterios del Señor Jesucristo, de Moisés, de Elías, do Senhor Jesus Cristo, de Moisés, de Elias e de Elias no último dia. Aqui paramos aqui na parte. Dice, luego que los muertos en Cristo hayan resucitado, depois que os mortos em Cristo estiverem ressuscitados e os que estivermos vivos, estejamos transformados. Estamos aqui de 30 a 40 dias como Cristo, esteve aqui uns 40 dias depois que ressuscitou, ele com os santos que ressuscitaram com ele. Agora podemos ver que esse tempo que estaremos aqui, depois que tiver ocorrido a ressurreição e a transformação, a nossa transformação é bíblica. Já aconteceu assim no tempo passado. Houve um terremoto também para a ressurreição. E isso virá de um momento a outro. O importante é estar preparados no tempo da nossa consolação, da consolação da igreja gentil. E em breve a terra se estremecerá. Apocalipse capítulo 8 nos habla de terremotos. Apocalipse capítulo 16 también nos habla de terremotos. Y para la resurrección de los muertos en Cristo, para a ressurreição dos mortos em Cristo, haverá um terremoto também. Por lo tanto, así será de nuevo. Isso é bíblico. Será uma repetição. Portanto, assim será de novo. Será uma repetição do que aconteceu lá. Mas com novas pessoas, com os santos do Novo Testamento. E nessa mesma mensagem, deixando escapar a pressão, diz, página 23, a terra é gloriosa, esse é a entrada. Essas são os penhores da nossa salvação. É o primeiro dinheiro que obriga o contrato, que assegura o contrato. Ele escreve pacto, glória, que mantém o contrato de Deus. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. Deixe escapar a pressão, irmão. Sim, Senhor. Amém? Captam? Veja, como aquele grande profeta Elias, um tipo de Cristo, e Eliseu, um tipo da igreja, sobre a qual cai uma dupla porção do Espírito. O profeta, um dia ele marchou ao Jordão, tipo desse dia, desse governo e das coisas que temos agora. Acabe, Jezabel e demais coisas que vocês não recordam meu sermão sobre Jezabel? Note quando Eliseu seguia Elias, por uma razão. Amém. Onde o tomou? No Jordão, a Ramote de Galaade. A escola dos profetas e depois embaixo no Jordão. Assim ele o toma você, através de justificação, santificação e a morrer para receber vida. Amém.
não para uma denominação ou algum credo, mas para morrer ao seu espírito, de modo que possa ser reconhecido de novo. Ali ele escreve o Jordão e do outro lado escreve os penhores ou a entrada, e também escreve Elias, traço Cristo, tracinho Cristo, Eliseu, um traço a igreja. Ele escreve a dupla porção na igreja. Elias feriu aquelas águas, atravessou o Jordão e Eliseu seguiu. Quando Eliseu regressava para a terra que estava do outro lado, ele vinha com uma dupla porção. Hoje nós seguimos Jesus em sua morte, ao seu enterro e seu batismo, morte, sepultura e ressurreição por meio de batismo. Cremos nele. Estamos mortos para as coisas do mundo. Confessamos que não somos nada. Nos batizamos em seu nome, nos enterramos com ele no batismo e nos levantamos com ele na ressurreição. Nosso espírito vive por cima das coisas do mundo. Então, estamos em Cristo. Agora temos uma porção. Quando regressarmos da linha da morte do Jordão, teremos outra porção. Os corpos que agora temos, com os espíritos que temos. Tem os penhores. O Espírito Santo que não pode morrer porque é parte de Deus. En los cuales e os vivimos, corpos aquel que nos come quais mi carne vivemos, y bebe mi sangre quem tiene comer vida minha eterna, carne e beber y meu yo lo sangue tem levantaré vida en el día eterna. postrero. E Amén. eu levantarei no Deje último dia, amém? escapar Deixe vapor. escapar o vapor. Y él escribe arriba la Ele escreve em cima resurrección. a ressurreição. Y en el mensaje, ¿quién es el hijo del hombre na para mensagem, este día, predicado quem é o el 1 filho de do marzo homem para este dia, del pregado em 1 de 2015? março de 2015? Dice, y ahora veamos lo Diz, que nos dice en e Mateo agora 24, vejamos 27, o que nos diz em porque Mateus como el 24, relámpago que sale 27, del oriente y se porque muestra como o hasta el relâmpago que occidente, sai así do será Oriente e se también mostra la até o venida Ocidente, del Hijo assim del será Hombre. também a vinda Así será para do el Filho do tiempo Homem. final la venida Assim del Hijo será del para o Hombre. tempo final a La vinda do Filho do Homem. manifestación del Hijo del A Hombre 2000 manifestação años do atrás Filho do Homem, fue 2000 en el anos este, atrás, la tierra de Israel, foi no leste, que pertenece a al terra de Medio Israel, Oriente, y que para pertence ao Oriente el Médio oeste, e para continente o americano, oeste, tenemos o la continente promesa de la americano, manifestación temos a del Hijo del promessa Hombre. da manifestação do Filho do la Homem. primera parte Já de esa tivemos a primeira parte manifestación dessa manifestação correspondente en el reverendo ao William tempo Branham. final. Era el No Hijo de reverendo Dios, William Branham. Cristo, en un Era o profeta, Filho de Deus, en un Hijo del Cristo, Hombre. em um profeta, em um Cristo, Filho el do Hijo del Homem. Hombre, en un Cristo, o Filho Hijo do del Homem, Hombre, un em profeta, um Filho do para Homem, cumplir um la profeta, primera parte de para esa cumprir promesa a primeira correspondiente parte al dessa tiempo final. promessa correspondente ao falta tempo final. una parte que E será falta cumplida uma parte en que este será tiempo final. cumprida Por neste eso, tempo final. en San Mateo Por capítulo isso, 24, em verso São Mateus 36 en capítulo adelante, 24, de versículo San Mateo 36 em 24 diante, dice, de São pero Mateus del día y 24 la diz, hora nadie mas sabe, do dia e a ni hora aun los ángeles ninguém de los sabe, cielos, nem os anjos sino do céu, solo mi Padre, o sea, mas del unicamente tiempo, o Pai, del ou seja, día y la do hora en que el tempo Hijo del do Hombre dia e vendrá. da hora em que o Mas Filho do como Homem en los virá. días de Noé, Mas así como nos será dias la de Noé, venida del Hijo del Hombre. assim será também O sea, a vinda do que Filho la do Homem. humanidad Ou estará seja, que a viviendo como en el humanidade tiempo de Noé, estará vivendo que como no todo tempo de Noé. pensamento del corazón del ser Todo humano pensamento era de do coração do continuo ser al mal. humano era Y de así contínuo ao será mal. el tiempo E en que assim estará será o viviendo tempo em la que estará humanidad vivendo en el a día humanidade postrero. no Miren en la último página dia. 30 del mensaje. Vejam a hemos página estado 30 da leyendo, el mensagem tiempo de unión que y de estivemos señal. lendo. Dice, Tempo de união e de sinal. Diz, miren a la unión, vejam, Dios veja a uniendo união, la iglesia Deus con su palabra. unindo a La igreja com palabra sua palavra. con A la iglesia, palavra que ambos de ellos, com a igreja. que ambos Que de ambos ellos llegan a ser lo mismo. deles Di se esto tornam y o sucederá. Haz esto Diga isso y e acontecerá. Faça isso e acontecerá. Esto es. Ese soy Isto yo é. ante ustedes. Esse sou eu soy diante yo de vocês. probándolo. Esse Ese sou soy eu yo con provando. ustedes. Esse sou eu com vocês. Todo eso son, Vejam, tudo isso são cosas que coisas con ese nuevo que cuerpo se van com a esse estar novo corpo vão cumpliendo por la palabra estar se cumprindo hablada. pela palavra Son falada. esos frutos de esa São tierra esses prometida, frutos de ese nuevo cuerpo. dessa terra Quando se prometida, habla desse la novo palavra y corpo. las cosas Quando se fala a acontecen. palavra e as coisas Lo que él acontecem. siempre O que tenía en su mente, ele esa sempre escritura de San tinha em Marcos sua mente capítulo essa 11, escritura de que São no Marcos entendía. capítulo 11. Quando allí Ele não Jesús dijo, si entendia. dijeres este monte, Quando ali Jesus recuerda este disse, monte, se disseres este monte, representa, recorde que monte, significa representa, que significa es um el reino, reino de las tinieblas, el reino que é o de reino los das gentiles, trevas, o reino el cual dos será gentios, quitado o qual por será la palabra tirado hablada. pela palavra falada. Todos encontramos que ahora viene Todos encontramos el que agora escrito al vem. lado di es
Ele escreve do lado. Di, es diga, y sucederá. Diga, encontramos que ahora viene el tiempo cuando la trompeta suene, y esos santos que duermen allá no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Hay muchos de esos hermanos hebreos, y cuando se juntan, ellos se unen con los que viven, la iglesia uniéndose con la palabra, del Evangelio del Reino. Luego la iglesia y la palabra, depois a igreja e a palavra, del octavo día, uniéndose juntos, llegando a ser uno. se tornando escribe las bodas y ele escreve as bodas, la trompeta y la resurrección. E a ressurreição. Los santos que murieron con los santos vivientes juntos para ser uno, y todos yendo juntos para unirse con Cristo más allá, para la cena de las bodas del Cordero. Es tiempo de unión. Y las señales están apareciendo por doquier. Las señales están en las naciones, las señales están en el comunismo, las señales en el mundo oriental, las señales en el concilio de iglesias, y la señal está aquí. Esta noche bajo el oficio del Espíritu Santo. Sob a proteção do Espírito Santo. E a palavra de Deus está confirmando e fazendo, tornando a verdade, fazendo a verdade. Amém. Tempo de união. O sinal do tempo de união. Y ahí empieza la oración, inclinamos nuestra cabeza, Señor Jesús, mientras mi pobre corazón salta de regocijo, según veo las posibilidades. Inclinemos nossos rostos, Senhor Jesus, meu pobre coração salta de alegria ao ver a possibilidade de que eu, um homem de mediana idade, no entanto, a possibilidade de eu te ver vir nessa geração e estar vivo e em pé aqui e ver quando essa trombeta soar. E ele desenha estrela de David, a estrela de Davi com a pirâmide da pedra angular embaixo, faz o desenho do corpo, ou seja, as eras, e escreve Apocalipse 10, de 1 ao 11, e 4, e também 1 del 10 al 11. E escreve quando a trompeta suene. E escreve quando a trombeta soar. Diz, e ver quando essa trombeta soar. Quem é sujo, continue sujo. Vejam que a trombeta estaria soando quando já não há tempo de de misericórdia, ou seja, já não há tempo de graça da dispensação da graça. Já é um tempo completamente dentro da dispensação do reino. Por isso é que não pode soar a trombeta quando ainda estava sendo dada oportunidade para as pessoas receberem o Senhor. Tudo isso foi um reflexo e foi uma mensagem trazida em uma dispensação que estava no presente, sendo manifestada, e tudo isso que estava se falando dessa gloriosa mensagem, poderosa mensagem desse arcanjo que nos trouxe a mensagem do Evangelho do Reino, estava sendo pregado e sendo trazida essa mensagem, mesmo estando essa dispensação no presente sendo manifestada, que era a dispensação da graça, do qual falamos à noite, ontem à noite. Vejam como tudo isso estava sendo falado, pregando tudo que seria numa nova dispensação, na dispensação do reino. Mas ainda ali havia oportunidade de salvação. Vejam como Deus tudo isso o ocultou e trouxe toda essa mensagem profética da dispensação do reino, estando a dispensação da graça em função, no tempo presente, mas era algo para o futuro. Quando essa trombeta soar, quem é sujo, continue sujo. Quem é justo, pratique a justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais. Ó Senhor. E veja o que diz no livro de citações. Vamos buscar aqui. 149 del párrafo 13. Página 149, parágrafo 1333. Página 149,
Parágrafo 1333 diz: recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando até esse tempo. E ele escreve a última trombeta, escreve em cima a Israel, e o último selo escreve a gentios, é igual à vinda. Vejam onde estará e quando estará se tocando essa trombeta. Continua dizendo, e pensar que nós, estando no momento, no piscar de olhos, quando o mundo não saberá o que aconteceu, mas de repente todos os verão aparecer diante de vocês, seus amados que partiram, vieram se juntar com vocês de novo, e seremos mudados num momento, num piscar de olhos, e ser arrebatados juntos para encontrar nosso Senhor no ar, e então se unir com Ele, para estar ali para sempre, nunca ter que sair da sua presença outra vez. E ele escreve a ressurreição. E na página 33, e sejamos prontos para esse clamor da meia-noite. Vem a hora quando você não pensará. Haverá um clamor, não entre o mundo incrédulo, será um segredo, mas os crentes que esperam por isso, veem vocês as estrelas vindo em linha? O que produziu isso? Muito exatamente como fez a primeira vez. Veja, aqui estamos. Os sinais estão chegando. E mais embaixo diz, é isso correto? Anunciar a mensagem da sua bendita aparição. Isso é o que temos que fazer. Dizer a todos, estejam prontos, preparem-se para encontrar Deus. E ele escreve a aparição e desenha uma estrela de Davi. E nessa mensagem, quem é o homem, o filho do homem para este dia, no qual estávamos lendo? Israel já teve o cumprimento da promessa do Messias para aquele tempo. E agora o povo que está sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo é o povo que tem a promessa da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com os ministérios de Moisés pela terceira ocasião, e o ministério de Elias pela quinta ocasião, e o ministério de Jesus pela segunda ocasião, em toda a sua plenitude. Isso é o que foi mostrado no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, quando Cristo tomou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e o levou em particular no Monte Alto e se transfigurou diante deles. E apareceram Moisés e Elias, cada um de cada lado do Senhor. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo. Essa é a ordem da vinda do Filho do Homem para o último dia. Os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés estarão se repetindo no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Agora vejam que quando Cristo desce do Monte Sinai ou do Monte da Transfiguração, corrijo, diz aos seus discípulos que não digam que Ele é o Messias, o Cristo ungido. Algumas pessoas, algumas vezes pensam, se Ele é o Cristo, o Messias, tinham que dizer para todo mundo. Mas Cristo disse, guardem silêncio. Agora é muito importante saber essas coisas, para que sejamos preparados para a vinda do Filho do Homem no último dia, que é a promessa que está assinalada e é a maior promessa da parte de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estejam preparados. Estejam preparados para se encontrar com Deus. Como diz o reverendo William Branham. Estejam prontos, preparem-se para se encontrar, para encontrar a Deus. Esse é o tempo e essa é a forma que nós temos que estar. Na forma que temos que estar. Estar prontos e nos preparando. Preparados para receber o Senhor. Preparados para receber a promessa. Preparados para
consolação. Para a nossa consolação, preparado para receber nossa consolação. Esse é o tema que estava buscando aqui, do escrito que ele, em uma dos escritos aqui, que ele escreveu, nossa consolação é igual à promessa. Nossa consolação, a promessa. Esse foi o tema dessa conversa que tivemos para hoje, sábado 8 de outubro deste ano 2022. Que Deus te abençoe grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, continue te usando grandemente em sua obra e continue sendo de grande bênção esses dias aí, na Colômbia e também em todos os países que estiver chegando, que tua presença seja de grande bênção e de luz para todos os filhos de Deus nos diferentes países, onde estiver, e também em todos os lugares que estará sendo transmitida essas atividades que terás nessas próximas semanas. Que Deus te abençoe grandemente a sua esposa Ruth, de Bermudes, Ruth Flores. Deus te abençoe também, Ruth, e todos os que vão te acompanhar. Nosso irmão Gerson também, Deus o guarde, o ajude também em todo este trabalho tão formoso que ele está realizando. E também todos os que estarão recebendo essa comitiva nos diferentes países. E a todos os irmãos que estão reunidos no dia de hoje, que Deus os abençoe grandemente nesse dia de hoje, sábado 8 de outubro deste ano 2022. Orem muito pela mensagem de amanhã, que é uma mensagem muito importante, a qual nosso irmão Miguel já nos falou algo no domingo passado, ou no anterior, que estaremos, ou na sexta anterior, que estaríamos vendo, e vamos colocar isso amanhã, assim que essa mensagem, desejamos e pedimos a Deus que Deus nos abra entendimento das Escrituras para ver esse grande mistério das duas oliveiras, das duas oliveiras que estão ali, de madeira de oliveira cobertos de ouro, os quais aparecem no templo de Salomão, os quais não estavam no tabernáculo que Moisés fez. Assim que amanhã estaremos vendo esse grande mistério dos dois. Vamos ler o tema, o mistério dos dois querubins de ouro e os dois querubins de madeira de oliveira, ou de oliva, que foi pregado 28 de outubro de 1997. Que Deus os abençoe grandemente e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos da parte do nosso Pai Celestial.